agora eu quero trazer aqui para o debate uma outra camada dessa história, que é uma reunião emergencial que deve acontecer agora às 3 horas da tarde. Para isso, eu vou conversar com o Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional e Imigração. Daniel, de que maneira que você avalia que essa reunião emergencial possa trazer sanções? Ou esses países que se reúnem, eles seriam capazes de chegar a um diálogo que possa parar, pelo menos por enquanto, os ataques que acontecem de ambos os lados e impedir que os Estados Unidos entrem ainda mais de cabeça, utilizando inclusive vários de seus homens que hoje estão distribuídos em bases pelo Oriente Médio, como a gente já mostrou aqui na nossa programação? Evandro, é muito pouco provável que a solução venha de uma reunião como essa, porque essa reunião já aconteceu. Se nós formos olhar, ela já aconteceu uma semana atrás e ela aconteceu há 2 semanas atrás também, a pedido do próprio Irã, e inclusive na própria ONU ele fez o apelo ali para que houvesse uma desescalada dessa situação. E não aconteceu, na verdade, né? Então a gente sabe que ela não vai ter grandes efeitos, muito menos com Donald Trump. O que eu acho que eventualmente pode gerar aí uma desescalada da situação é o que já está acontecendo aqui com relação às reuniões que foram convocadas hoje dentro dos Estados Unidos para que fossem debatidas essas atitudes. E olha, nós vamos continuar dando suporte a essa intervenção no Oriente Médio ou nós não vamos? Essa foi uma atitude, uma ação pontual, precisa, e nós agora vamos nos retirar e deixar que Israel resolva o resto que eventualmente precise ser resolvido. Então, esse é o ponto que eu acho que pode trazer mais calmaria para aquela situação, e não, eventualmente, uma reunião internacional. Até porque o Donald Trump já retirou os Estados Unidos de diversos tratados há muito tempo atrás, e ele é um grande crítico dessas organizações internacionais, que, na verdade, acabam não fazendo absolutamente nada, e ele tem razão com relação a isso, né? Então, a gente tem aí, você tem uma orientação de uma determinada reunião, onde você fala, olha, a minha orientação é essa, mas o resultado prático é absolutamente nenhum, como é a questão do Tribunal Penal Internacional. Então nós temos diversos cenários hoje que eu acho que o mais efetivo vai ser realmente a decisão dentro dos Estados Unidos, a conversa que hoje os congressistas terão, que amanhã eles, inclusive, devem conversar com o presidente Trump para poder definir isso, e eu acredito que pelo rumo que as coisas estão tomando, elas vão ser nesse sentido, de olha, nós vamos aceitar como uma ação pontual, específica, naquele momento, naquela hora, agora os Estados Unidos se retiram e deixa que Israel faça o que eventualmente achar que deva fazer, porque não é uma guerra que os Estados Unidos está declarando a um país soberano. Daniel, sobre o aspecto de imigração, a gente está falando de um país, o Irã, que tem mais de 80 milhões de habitantes. Você acredita que esses ataques agora e a destruição dessas bases, esses riscos, podem criar um problema imigratório também naquela região para os países vizinhos? Aquela região já é um problema imigratório. Eu faço parte de uma associação aqui nos Estados Unidos onde a gente monitora, controla e orienta cria alguns manuais de orientação para esse tipo de situação, né? Para esse tipo de migração, principalmente migração de pessoas que são exilados de conflitos, de guerras, enfim, nós tivemos bastante disso aí. Essa região já é uma região típica de imigração com relação a essa questão de refugiados de guerra, refugiados de conflitos. Nós tivemos aí no Paquistão e Índia agora, recentemente, aí algumas pessoas que estavam ali na região da Caxemira que acabaram saindo dali, foram para outros países, e isso já gerou um desconforto. Então a gente tem essa questão, né, que isso vai acontecer sem dúvida nenhuma. O iraniano, a gente precisa lembrar o seguinte: eles vêm de uma denominação do Islã, que são os xiitas, que hoje mundialmente é a minoria, mas naquela região é a maioria, ali Irã, Iraque, é a maioria, onde nós temos ali muitos conflitos, inclusive dentro do próprio Islã. Então, essas pessoas que querem sair, eles não querem ir para outros lugares onde eles continuarão com o conflito deles. Então, acaba sendo extremamente delicada essa situação, e nós vamos ver como é que isso vai se desdobrar, inclusive com as atuações da ONU, que não vem tendo muita voz, muito poder de voz e veto com relação a essa situação.